Olá, bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos nesta manhã. Os recadinhos já foram dados. A minha água fluidificada está aqui, para ser fluidificada está aqui. Espero que a sua também esteja. Sejamos todos bem-vindos a esta reunião de estudo. Eu sou o Wagner. Eu participo das atividades do Lar Espírita Irmão André, aqui em Belo Horizonte, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição que Emmanuel nos traz com o título Na Pregação. Nós estamos aqui a convite da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, e nesta manhã vamos verificar o que Emmanuel nos traz nessa lição e que reflexão podemos tirar dela. Para iniciarmos o nosso estudo, vamos começar pela oração, que nos permite elevar a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, e nos conectarmos a eles no sentido de juntos podermos desenvolvermos e auxiliar-nos a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta. Fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento em direção a Deus, possamos agradecê-lo a dádiva da vida, a oportunidade do encontro nesta manhã, e que sejamos também capazes de nos dirigirmos a Jesus através dos seus ensinamentos, lhe dando atenção pelo exemplo e pelas palavras que nos deixou e transformando as nossas ações em atitudes divinas em favor daqueles que estão à nossa volta. E possamos agradecer aos bons espíritos que nos envolvem na oportunidade que nós concedemos a eles do equilíbrio e da oração, para que possam vir junto a nós nos trazer o benefício da paz, do passe, da água fluidificada e da instrução. Que possamos alegrar ao nosso anjo da guarda que, nos percebendo em equilíbrio e em momento de instrução, tem eles oportunidade de, através de uma mente instruída, que é a nossa, pelos ensinamentos, nos intuir com atitudes e bons pensamentos para que nós, pelo livre arbítrio, possamos decidir fazer escolhas melhores para nós mesmos. E que Deus, abençoando a todos nós, possamos começar o estudo desta manhã. E assim seja. Então, na pregação, o que Emmanuel nos traz, o que ele nos oferece sobre este ensinamento que ele traz, inclusive, com uma observação de Paulo, uma anotação que Paulo nos oferece. Bom, o nosso estudo dessa manhã tem como referência o livro Fonte Viva, e é da lição 53, que tem o mesmo título na pregação. E o que é que Emmanuel faz? Ele busca uma passagem de Paulo aos Coríntios, onde Paulo diz assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado.
Paulo, falando aos coríntios, ele diz que, olha, deixarei que o meu esforço em favor da comunidade, que eu poderei gastar e ainda assim deixarei-me gastar pelas vossas almas, pelas vossas inquietações, pelas vossas perguntas, pelas vossas dúvidas, ainda que eu amo-vos, que eu amando-vos cada vez mais, gostando mais de vocês, seja menos amado por vocês. É que vamos perceber que quando aquele que deseja auxiliar o outro no bem, muitas vezes o outro não fica muito confortável com as orientações e com as observações daquele instrutor. E muitas vezes esse outro meio que fica afastado, fica desconfortável com as informações novas que aquele orientador traz. E Paulo fazia esse papel de orientador. Ele passou a conhecer o Cristo através dos estudos que ele desenvolveu pelo seu esforço e pela sua dedicação. Passou a aplicar esse conhecimento dentro da sua vida, nas suas ações, e com base nesse conhecimento, pela experiência própria, pelo esforço e pelo sacrifício que ele fazia, ele direcionava orientações e informações à igreja de Coríntios. Mas ele observa que ele diz, mesmo amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado por vocês, mas ainda assim eu deixarei me gastar para continuar junto de vocês. E Emmanuel, pegando essa passagem, ele nos traz o seguinte: ele diz que ele diz que existem numerosos companheiros da pregação salvacionista, como Paulo o fora, e essa passagem que Emmanuel seleciona é uma das orientações de Paulo às pessoas da igreja de Coríntios. Emmanuel diz que também entre nós, os espíritas, existem ou há muitas pessoas, há numerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Adquire conhecimento que o Cristo nos oferece, conhecimento esse intelectual, e Emmanuel diz que, se elevando nas tribunas, há muitos pregadores salvacionistas que de bom grado distribuem essas informações da bondade e da fé. Mas, se esses mesmos pregadores salvacionistas, se convidados a contribuir nas boas obras, pondo a mão na massa, transformando-se a si mesmo, como Paulo fez, teve que se renovar, abrir mão do seu passado, abrir mão da sua posição anterior para se tornar um seguidor do Cristo, aprendendo o que ele ensinou, utilizando no seu dia a dia e depois demonstrando através do seu exemplo àqueles que estavam à sua volta. Mas, se convidados esses pregadores salvacionistas a contribuir na boa obra, nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações, sobre ilógicas alegações. Impedimento mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores onde a boa doutrina lhes
não constitua incômodo à vida calma, confortável, tranquila. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre, a bolsa, o recurso material e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É necessário que o espírita busque fazer mais do que ceder recursos materiais, ceder daquilo que lhe sobra. É imprescindível darmos-nos, oferecermos-nos, ocupar parte do nosso tempo em favor daqueles aos quais desejamos auxiliar. Através do suor, da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade para atender substancialmente as nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Como Paulo fazia, ele se gastava e deixava-se gastar pelas almas e amando essas almas mais, ainda assim não era tão amado por elas, como ele fala no início, em que ele diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E Emmanuel continua dizendo que quem de algum modo não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto, apenas sabe o lado didático dos ensinamentos do Cristo, o lado teórico, o lado intelectual, nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, outro que vai ali e faça aquele socorro, a fim de amar. Quando tal atitude somente significa dilação, adiamento nos empreendimentos santificadores que nos compete. Porque se algo surge à nossa frente, é de nossa responsabilidade exercer e executar. Se deixamos que outro o faça, estamos simplesmente adiando um empreendimento que nos cabe. Quem ajuda e sofre por devoção à boa vontade que pratica, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso real. Lembremo-nos de que Jesus não só cedeu, deu-se em favor dos outros, auxiliando, amparando e estando sempre junto daqueles, em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, o seu tempo, sua ocupação em favor de si, ele cedia aos outros, mas igualmente fez a doação de si mesmo, pela elevação comum, pela exemplificação, arrastando aqueles que o observam à necessidade do esforço, do sacrifício próprio para trazer para junto de si e em direção a Deus aqueles que caminham, por assim dizer, atrás de nós. Pregadores que não gastam e nem se gastam
pelo engrandecimento, pela sua elevação das ideias redentoras do cristianismo, são orquídeas do Evangelho, sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, como o Cristo o fez, como Paulo o fez depois que conheceu os ensinamentos do Cristo, abrindo mão da sua vida, dos hábitos e do costume que tinha, renovando-se para levar, através do exemplo e da palavra, os ensinamentos do Cristo. Aquele que ensina e exemplifica aprende a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor, apresentando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Então esse é o texto que Emmanuel nos traz sobre a passagem de Paulo, quando Paulo nos diz que eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, o que nós podemos compreender dessas palavras de Emmanuel? Nós precisamos pegar um pedacinho da parábola do bom samaritano e começar a nossa análise sobre aquilo que Emmanuel nos oferece sobre a questão de sermos pregadores e de sermos aquele que auxilia. Na parábola do bom samaritano, há um momento em que um doutor da lei chega perto de Jesus e diz: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? E como interpretas? E aí nós precisamos verificar o que está escrito dentro da doutrina dos Espíritos e como nós interpretamos essa lei, esses ensinamentos. E aí nós vamos no Livro dos Espíritos para nos dar um auxílio, porque para compreender as colocações de Emmanuel, precisamos compreender o que está escrito na lei divina, o que está escrito dentro da doutrina dos Espíritos para nos posicionarmos. No Livro dos Espíritos, na questão 76, diz que pode-se dizer que os Espíritos, e somos todos nós, Espíritos, são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então eu, aquele que se encontra do meu lado, o que está em qualquer outra localidade, outro país, no mundo espiritual, são espíritos como eu. E o espírito é, se assim desejarmos, porque os espíritos, para definir a natureza do espírito, eles ainda não têm palavras no dicionário, então eles nos dizem: o espírito é, se quiserdes, se você quiserdes, se eu quiser, é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, dando-nos uma capacidade de fazer uma alusão, uma ideia do que seja nós espíritos, imagem e semelhança de Deus, conforme o livro Gênese, escrito por Moisés, no capítulo 1, entre os versículos 26 e 27, aonde Moisés escreve que Deus disse: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu não posso pedir ou querer exigir que Deus seja parecido comigo.
mas eu posso compreender que se eu me ver como uma chama, como um clarão, uma centelha, eu posso ser um espelho, uma imagem dessa luz divina que é Deus para todos nós. E os Espíritos dizem que essa chama ou essa centelha tem uma cor que para vós vai do escuro, e aqui nós temos o escuro, ao brilho do rubi. E nós temos aqui a cor brilho do rubi. Conforme o Espírito é mais ou menos puro, mais puro. E a gente vê que tem uma longa jornada evolutiva entre um e outro, uma escala imensa e infinita entre o espírito escuro e o espírito brilho de rubi. E para a gente compreender isso, da mesma forma que o corpo físico, o corpo humano, começa aos 0 anos, sem saber falar, sem saber andar, e ao longo dos anos vai evoluindo, crescendo, adquirindo conhecimento, responsabilidade, passa a auxiliar os outros, até que o corpo físico chegue aos 100 anos e desapareça. Assim também são os espíritos. Eles começam como espírito escuro ou espírito bebê, assim podemos trazer, porque aqui eles nada sabem, nada compreendem, e ao longo dos milhões de anos, das milhares de reencarnações, esses espíritos também vão se renovando, vão crescendo, desenvolvendo, e mais outra jornada de milhões de anos e milhares de outras reencarnações vão crescendo, se tornando espíritos como jovens, alcançando a maturidade como espírito adulto depois de mais outros milhões de anos e outras milhares de reencarnações, e assim até chegar à posição de espíritos cor de rubi, espíritos puros como o Cristo. Isso é necessário compreendermos porque nós vamos entender que Deus impõe aos espíritos a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E que são essas vicissitudes? É o espírito nascer uma hora no corpo numa condição de pobre, outra hora nascer numa condição de rico. O espírito uma hora vestir o corpo feminino, noutra hora vestir o corpo masculino. Isso é muito importante para nós sabermos, porque como vimos no quadro anterior, os espíritos eles têm idades diferentes, como também o corpo humano tem idades diferentes. E em cada grau evolutivo do espírito ele tem uma capacidade de saber, mas ele precisa do auxílio daqueles que estão à frente para auxiliá-lo. E é onde a nossa família ela é constituída de almas, de qualidades diferenciadas. No Livro dos Espíritos diz que não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado, no mundo físico como nós agora, ou na erraticidade como aqueles que se encontram no mundo espiritual, aguardando nova oportunidade de reencarnar, está sempre colocado entre um espírito superior que o guia e aperfeiçoa e um espírito inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. E nós vamos verificar que o nosso conjunto familiar é constituído de corpos físicos de idades diferentes, e esses corpos físicos têm anexados a eles almas também com idades diferentes.
conforme o número de reencarnações, conforme a data de criação desse espírito há milênios de anos atrás por Deus, e nós vamos verificar que pais e filhos, na realidade, são almas em evolução e que, conforme o grau evolutivo delas, elas são auxiliadores daqueles que estão à nossa volta. Essa alma da mamãe, ela tem uma posição mais elevada do que a alma do papai e a alma da filhinha. E a gente vai observar que por aquele nosso gráfico, a alma do filhinho que está crescendo ainda no corpo físico, em que o corpo amadurece, ele é o espírito de maior envergadura dentro desse conjunto familiar. Então, enquanto pequenino, ele recebe orientação daqueles que já estão num corpo adulto. Mas quando esse espírito estiver num corpo já amadurecido, na posição de espírito adulto, ele será aquele filho que sustenta o conjunto familiar através da paz, da tranquilidade e da paciência. E nós vamos seguindo em frente porque aqui nós vamos verificar que Emmanuel, lá no livro, diz assim: é imprescindível darmos-nos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. O que ele quer dizer nossas obrigações primárias? Como verificamos, nós estamos no meio de uma sociedade e de um conjunto familiar que o espírito mais evoluído naquele conjunto familiar, ele é o auxiliador daqueles que menos sabem. E a doutrina nos diz que, como Emmanuel nos fala, fala de nossas obrigações primárias, a doutrina nos chama a atenção novamente no Livro dos Espíritos, dizendo que o espírito, seja ele qual for, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, quando nós desencarnamos, toda vez que voltamos ao mundo espiritual, diante dos nossos olhos se estende toda a vida pretérea, tudo aquilo que já vivemos em existências físicas anteriores. Nós passamos a ver as faltas que cometemos naquela existência passada e que deram causa ao sofrer que nós estamos tendo na vida espiritual, assim como de que modo teríamos evitado os nossos erros na existência passada. No mundo espiritual, então, nós reconhecemos justa a situação em que nos achamos e pedimos a Deus e buscamos então uma nova existência, capaz de reparar aquelas faltas que temos acumulado da existência passada. Nós escolhemos provas análogas, iguais às de que não soubemos aproveitar, ou pedimos lutas que consideramos apropriadas ao nosso adiantamento. E assim, o nosso conjunto familiar é parte desse material didático que nós utilizamos para o nosso aprimoramento, para a correção do nosso passado e para devolver, quitar, pagar dívidas que deixamos em aberto com alguém. Então, quando Emmanuel nos diz que nós devemos atender substancialmente as nossas obrigações primárias à frente do Cristo, ele nos chama a atenção porque a doutrina diz que nós, quando estamos no mundo espiritual, escolhemos esse retorno à vida física para correção e para aprimoramento. E
Emmanuel nos fala que pregadores que não gastam nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do Cristo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas ele diz para a gente que aquele que ensina e exemplifica aprende a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor, trazendo o Cristo à presença daqueles que ainda não sabem, mostrando as leis divinas de Deus no solo rico da verdadeira fraternidade. E aí a gente precisa verificar o que é exemplificar e o que é ensinar. No dicionário diz que ensinar é transmitir conhecimento, é dar instrução, indicar a maneira precisa de fazer sobre alguma coisa para alguém. Nós estamos auxiliando e orientando aqueles que estão à nossa volta? Se estamos fazendo isso, com qual conhecimento estamos transmitindo aos outros algum ensinamento? Porque Paulo, para fazer isso, ele estudou muito os ensinamentos do Cristo e depois ele aplicou esses ensinamentos no seu próprio dia a dia. E Paulo passou a ser a palavra e o exemplo do Cristo, da figura do Cristo, na vida daqueles que estavam à sua volta. Exemplificar, fazer com que algo se torne compreensível ou claro, elucidar ou explicar. E nós vamos verificar que, através da utilização de exemplos, é como nós podemos demonstrar ao outro o que fazer e como fazer. Então, sem o conhecimento e sem a exemplificação, não podemos atender às palavras de Emmanuel. Emmanuel ainda nos fala que pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento, pelo crescimento das ideias redentoras do Cristo, do cristianismo, são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Ele, num outro momento, amplia esse entendimento aqui, dizendo para nós que a educação confere discernimento. E o que ele quer dizer com isso? É necessário a gente utilizar o dicionário para compreender essa frase. Educação significa ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. Estou me esforçando, estou trabalhando, estou lutando para eu me educar, para eu adquirir conhecimento, para eu saber como são as coisas. Eu estudo o Evangelho do Cristo, analiso ele, eu utilizo a doutrina dos Espíritos para converter os ensinamentos do Cristo em informações espirituais, para que eu me espiritualizo já aqui na vida física. Confere é aquilo que concede, que dá. E discernimento, aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza. Bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Quem tem discernimento não significa que seja bom, mas quem tem discernimento significa que ele sabe a diferença que existe entre o certo e o errado. O bom senso, a clareza, a avaliação que ele vai fazer desse certo e do errado e do benefício que cada um lhe oferece, é que vai dar a ele a direção
de ser uma pessoa boa ou não, mas quem tem discernimento sabe a diferença entre o certo e errado. E nós vamos verificar que somente quem se instrui, quem se educa, é que é capaz de desenvolver o discernimento, que é capaz de saber o que é certo e o que é errado. E Emmanuel diz então que aquele que se educa, ou que a educação confere discernimento, e aquele que tem o discernimento, ele diz que o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. Então, à medida em que eu me instruo e que começo a saber o que é certo e o que é errado, pela minha escolha sou capaz de fazer o bem que eu sei que preciso fazer, visto que eu sou um espírito renascido num corpo físico e no meio de um conjunto familiar e de uma sociedade que há almas mais jovens do que eu que precisa do meu auxílio, bem como há almas mais evoluídas do que eu e que vêm em meu auxílio. Voltando a Emmanuel, ele diz que, no livro dos Médiuns, ele diz, a doutrina nos diz que há pessoas que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. Fazemos parte desse grupo de pessoas que não tem tempo e nem aptidão para um estudo sério e aprofundado? Nos falta tempo, e esse tempo que nós temos aqui no plano físico é ocupado com que atividade? O que utilizamos para ocupar o nosso tempo? O que fazemos com as horas de cada dia? Allan Kardec continua dizendo, dentro do Livro dos Médiuns, que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. E qual a nossa disposição em estudar o Evangelho do Cristo e a doutrina dos Espíritos para compreender a nossa vida espiritual e podermos nos transformar e passar a ensinar as pessoas pelo exemplo que colocamos em nossa vida através dos nossos atos e pela palavra já bem exemplificada por aqueles que estão à nossa volta. Allan Kardec continua dizendo, agora lá no Livro dos Espíritos, na introdução, que quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Nos esforçamos em seguir esse encadeamento das ideias? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec deixa anotado para nós que acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina dos Espíritos, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade esse estudo dessa doutrina por homens sérios, por pessoas sérias, perseverantes, que utiliza do seu tempo, do seu esforço para adquirir esse conhecimento, que são livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado, que é aprender, se transformar, como Paulo fez, abrindo mão de uma vida física que ele tinha, cheia de conforto, adquirindo o conhecimento do Cristo e aplicando esse conhecimento no seu dia a dia, e ele não fez isso da noite para o dia, a cada dia
uma pequena lição, a cada dia um pequeno conhecimento, e a cada dia ele buscava verificar como utilizar aquele conhecimento no seu dia. E ao longo dos anos, e foram muitos anos, ele foi se tornando exemplo e modelo por aqueles que estavam à sua volta, e aí ele levava a palavra já exemplificada por ele àqueles que o ouviam. Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Porque sem a instrução não podemos amparar ou auxiliar quem quer que seja, de forma a nos apresentar como discípulos do Cristo, a auxiliar não só nos cuidados materiais, mas também fazer com que a alma se eleva, pois precisamos lembrar que a alma que está à nossa volta são nossos familiares, amigos, vizinhos ou aqueles que encontramos na rua. E são almas de grau variados, de condições diferentes, às qual nos cabe auxiliar, pois estão em evolução tanto quanto nós estamos em evolução. Estão em um processo reencarnatório que saíram da posição de bebês, já se encontram numa dessas posições aqui, e que muitas vezes nós acima deles, dado a nossa criação em época muito distante do outro, carregamos sabedoria a qual podemos dar ao outro através do nosso exemplo e da nossa palavra. Mas é necessário que haja o estudo, a nossa dedicação, para que sejamos capazes de amar e depois de instruir, atendendo aos ensinamentos e às observações em que Paulo nos diz: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E chegamos ao fim do nosso momento de reflexão. Como percebem, o estudo da manhã ele fica gravado. Então é muito bom porque nós podemos voltar o vídeo e rever as passagens, as mensagens que o Evangelho, que a doutrina dos Espíritos nos traz e buscar fazer uma reflexão sobre esses ensinamentos. Bem como no rodapé do texto tem sempre a fonte do livro aonde foi tirado, e ali tem algo a mais além do que foi apresentado aqui. Que estejamos dispostos a estudar, a nos dedicarmos, como Emmanuel nos diz, pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do Cristo, são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica aprende a sacrificar-se pelo erguimento de todos. É a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. E finalizando com a colocação de Emmanuel que nos diz que, cadê você? A educação confere discernimento, e o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. Agradeço a companhia de todos, vamos para a nossa oração final, mas sugerimos 2 minutinhos para que nós encerramos a nossa prece
mas que possamos receber o passe neste momento, enquanto estamos no estudo, em que os amigos espirituais venham ao nosso encontro. Vou colocar aqui uma música e daqui a alguns instantes faremos a nossa prece final. Vamos então à nossa oração de agradecimento. Pela oportunidade do estudo, sejamos capazes de elevarmos o nosso pensamento a Deus através dessa vibração renovada que estes instantes nos favorece, dado à nossa concentração, ao equilíbrio e à definição de pensamento em condições equivalente e mútua entre aqueles que se encontram reunidos para este estudo, seja no plano físico e no plano espiritual, e que na oportunidade desse benefício possamos reunir esse feixe de energia que emana de todos nós e em benefício de todos nós, que através do pensamento possamos direcionar um pouco das nossas possibilidades em favor daqueles que choram, que lamentam, que reclamam e que não compreendem a vida física, a vida espiritual, no plano físico e no plano espiritual do nosso planeta, que possamos trazer ao nosso coração e à nossa mente aqueles que nos governam para que possam receber este benefício também da paz e do equilíbrio e que possamos ser exemplo no dia a dia em favor daqueles que estão à nossa volta, compreendendo as lições que nos cabe e replicando elas através do exemplo, como fez o Cristo que esteve entre nós, como apresentou Paulo através das suas cartas e como cada um dos enviados divinos que vem junto de nós e à frente de nós, nos orientando, para que nós, por nossa vez, sejamos capazes de orientar aqueles que estão atrás de nós. Como verificamos naquele gráfico de estudo, se há almas que são mais sábias do que eu, preciso compreender que, como Deus trabalha até hoje, há almas novas que são criadas a todo instante e que precisam da orientação daqueles que já sabem o que elas ainda terão que aprender. E sejamos esse exemplo de comportamento e ensinando aos outros através dos nossos atos e das nossas palavras. E assim seja. Obrigado a todos. Até uma outra oportunidade. Abraços.